Olá, alunos! Vamos falar agora, né, a respeito das medidas de superfície, certo? Nos vídeos anteriores nós estávamos falando sobre medidas de comprimento, certo? E agora vamos falar então desta outra medida, né, que é muito importante no estudo da geometria, certo? Bom, pessoal, a medida de superfície ela chama-se área, tudo bem? Então toda vez que eu falar, tá, pessoal, de medidas de superfície, eu estou falando de área, certo? Do cálculo de áreas, né? Do cálculo que envolve áreas. Muito bem, pessoal. A unidade padrão, tá, pessoal, das medidas de superfície, ela é o metro quadrado, tá, pessoal? E o símbolo que vai representar o metro quadrado pra gente, tá, pessoal, é o m elevado a 2. Então, quando eu tenho assim, ó, pessoal, 5m ao quadrado, isso significa 5 metros quadrados, certo? Então, quando eu tenho assim, ó, pessoal, 15m ao quadrado, o que que isso significa? Significa que eu tenho 15 metros quadrados, tudo bem? Bom, professor, como assim área? Pessoal, área é a região interna, né, de qualquer figura plana, certo? Vamos pensar aqui numa figura plana, né, o retângulo, por exemplo, certo? Eu tenho aqui um retângulo. O retângulo não é uma figura plana? É sim, professor, é uma figura plana. Quando eu falo de medidas de superfície, tá, pessoal? Eu estou falando de toda essa região interna aqui, ó, certo? Do meu retângulo. Então, toda essa parte, tá, pessoal, que eu estou destacando aqui em azul, tudo isso aqui é a área do retângulo, certo? E esta área ela pode ser representada por um número, né? Certinho? Que é a nossa medida de superfície, beleza? Não só no retângulo, tá, pessoal? Eu posso ter aqui também, por exemplo, tá, uma circunferência, certo? Então vejam que eu tenho aqui uma circunferência e quando eu falo de área, tá, pessoal, da circunferência, por exemplo, eu estou falando aqui, pessoal, de toda essa parte aqui, ó, que é a região interna da minha circunferência, certinho? Então toda essa região que eu estou destacando aqui, ó, em rosa, tá, pessoal? Ela vai representar pra gente a área da nossa circunferência, ok? E aí eu posso ter, obviamente, isso, né, pessoal, também lá no meu triângulo, certinho? Eu posso ter isso lá no meu, sei lá, no meu losango, certo? Acho que aqui não formou o losango, né? Dessa vez aqui o automático não funcionou. Pessoal, e eu não preciso ter, né, só uma figura, né, bonitinha assim, formada como uma circunferência, um triângulo, um retângulo, né? Eu posso ter qualquer outra figura aqui, né? Eu posso ter assim, ó, uma figura plana, né, fechada, certo? E aí quer dizer que toda essa parte interna aqui, pessoal, da minha região, da minha figura plana, né, toda essa parte aqui, ó, que eu estou destacando, toda essa parte aqui, né, pessoal, ela vai representar então a área, certo? Então aqui eu não destaquei o do triângulo, então toda essa parte aqui, né, ela vai representar a área, né, dessa figura plana, beleza? Muito bem. Então a área de uma figura plana, tá, pessoal, ela pode ser expressa, né, na unidade padrão, que é o metro quadrado, ou também, tá, pessoal, pode ser expressa por seus múltiplos, tudo bem? Quais são os múltiplos do metro quadrado, pessoal? Lembrando que os múltiplos são valores maiores do que o metro quadrado. Aí nós vamos ter o quilômetro quadrado, tá, pessoal, que vai ser representado então pelo km ao quadrado. Nós temos o hectômetro ao quadrado, que vai ser representado pelo hm ao quadrado. E nós temos também o decâmetro quadrado, tá, pessoal, que vai ser representado pelo DAM ao quadrado, beleza? E nós vamos ter também, tá, pessoal, os submúltiplos, certo? Das medidas de superfície, tá certo? Bom, pessoal, lembrando que submúltiplos são valores menores do que o metro quadrado, certo? E nós vamos ter aqui o decímetro quadrado, que é representado pelo dm ao quadrado. Nós vamos ter o centímetro quadrado, tá, pessoal, que é representado pelo cm ao quadrado. E nós vamos ter o milímetro quadrado, que é representado pelo mm ao quadrado, certinho? Bom, pessoal, é importante a gente destacar o seguinte, que 1 quilômetro quadrado, ele vai representar para a gente, pessoal, 1 milhão de metros quadrados. Professor, é isso mesmo? 1 quilômetro quadrado vai representar 1 milhão de metros quadrados? Sim, exatamente isso, certo? Bom, pessoal, e 1 hectômetro quadrado, tá, pessoal, vai representar 10 mil metros quadrados, certo? E 1 decâmetro quadrado, tá, pessoal, vai representar 100 metros quadrados, beleza? Bom, pessoal, e quando eu tenho aqui, então, olha, 1 metro quadrado, tá, professor? Eu tenho a mesma coisa que 100 decímetros quadrados. E quando eu tenho 1 metro quadrado, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, 10 mil centímetros quadrados. E quando eu tenho 1 metro quadrado, é a mesma coisa que se eu tivesse, tá, pessoal, 1 milhão de milímetros quadrados, certinho? Bom,
Para quem está acompanhando os vídeos anteriores, viu lá, né, que nas medidas de comprimento, né, pessoal, a gente viu que cada unidade de comprimento ela era 10 vezes maior, né, que a imediatamente anterior. Bom, pessoal, as conversões de unidades de superfície aqui agora, né, pessoal, vai ter uma ideia um pouquinho diferente, tá? Cada unidade de comprimento aqui, né, pessoal? Cada unidade de comprimento não, né? Cada unidade de superfície, tá, pessoal? Isso aqui não é unidade de comprimento, não. É cada unidade de superfície, né? Aqui ficou escrito errado. Pessoal, cada unidade de superfície, ela vai ser o que, pessoal, pra gente? Ela vai ser 100 vezes maior que a unidade imediatamente anterior, certinho? E a mudança de unidade, pessoal, ela se faz com deslocamento da vírgula para a direita ou para a esquerda, certinho? Bom, pessoal, tem livros aí, né, que explicam aquela ideia lá de, né, se você quer converter de quilômetros para hectômetros, né, ou de hectômetro a decâmetro, ou se você precisa converter de decímetro para metros, essas coisas assim. Tem aquela ideia lá de multiplicar por 100, certo? Multiplicar por 100 ou dividir por 100. Pessoal, eu não gosto dessa ideia, certinho? Porque isso aqui confunde muito o aluno, certo? Então vejam, tá, pessoal, que para a gente poder fazer conversões de unidade de medida, tá, pessoal, eu prefiro sempre utilizar com vocês aqui, tá, pessoal, a ideia da tabelinha, onde nós vamos escrever assim, pessoal, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. E a partir desta tabelinha aqui, tá, pessoal, certo? A gente então, ou dessa aqui, né, melhor dizendo, né, que aqui só tá a ordem, né, dos múltiplos e submúltiplos. Então, a partir desta tabelinha, tá, pessoal, é mais fácil a gente fazer essas conversões de medidas de superfície, certinho? E nós vamos ver isso aqui no próximo vídeo, beleza?